Bom dia, eu sou a Rebeca Nossig, analista do time de estratégia de ações, e estamos começando o nosso Morning Call do dia 1º de julho de 2022. Nos destaques do dia, os mercados amanhecem mistos, à medida que a inflação e os aumentos das taxas de juros continuam a pesar negativamente na percepção de risco dos investidores. Apesar da mudança de semestre, o sentimento global permanece sombrio, já que a guerra na Ucrânia não mostra sinais de que chegará a um fim e as pressões inflacionárias continuam aumentando, levando os bancos centrais a adotar uma política monetária agressiva de aperto e exacerbando os temores de uma desaceleração econômica global. Na agenda internacional de hoje, atenções voltadas para o PMI da indústria de junho. No Brasil, foco na divulgação também do PMI da indústria de junho e nos preços ao produtor de maio. No Brasil, acompanhando os mercados lá fora, que seguem preocupados com o risco de recessão, o Ibovespa fechou em queda de menos 1,08%, encerrando um semestre com queda de menos 6%. O dólar fechou em alta, em meio aos sinais de aperto monetário pelos bancos centrais, riscos de recessão e com os investidores atentos aos riscos fiscais domésticos. A moeda americana fechou em alta de mais 0,81% a R$ 5,23, encerrando o mês de junho com alta de mais 10,13%. No mundo, as bolsas internacionais amanhecem com sinais levemente negativos, isso depois do S&P 500 fechar em baixa na quinta-feira, acumulando perdas adicionais para marcar o pior semestre do ano desde 1970. Nos mercados de bonds, o rendimento do título do Tesouro de 10 anos subiu para 3%, de 2,9% na quinta-feira. O padrão de movimentos evidencia preocupações com uma desaceleração econômica, enquanto os investidores continuam focados na inflação persistente, que forçou os bancos centrais a acelerar os aumentos das taxas de juros para reverter os efeitos de anos de políticas de dinheiro fácil. Dados divulgados essa semana mostraram que os gastos das famílias dos Estados Unidos desaceleraram em maio, enquanto o mercado espera o relatório do Institute for Supply Management sobre as fábricas dos Estados Unidos, que será divulgado hoje. A expectativa é de desaceleração da atividade manufatureira em junho. Na Europa, os dados mostraram que os preços ao consumidor subiram 8,6% em relação ao ano anterior em junho, em comparação com uma previsão de média de 8,5%. Na Ásia, os principais índices fecharam com perdas. O CSI 300 caiu 0,3%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong fechou para um feriado. O Bitcoin continuou sendo negociado abaixo dos $20 mil, em meio a preocupações com empresas dentro do ecossistema de ativos digitais, lembrando que seu valor ultrapassou os $60 mil no pico em novembro do ano passado. Sobre o PCI dos Estados Unidos, o núcleo do deflator das despesas de consumo pessoal, chamado de PCI, nos Estados Unidos, medida da inflação preferida do Federal Reserve, apresentou alta de 4,7% no acumulado em 12 meses até maio, um pouco abaixo da expectativa do mercado e do resultado de abril. Apesar disso, a inflação continua rodando muito acima da meta do Banco Central americano, que fica ao redor de 2%, e não altera o cenário de aperto agressivo da política monetária local. Para a inflação da zona do euro, a inflação ao consumidor da zona do euro atingiu a máxima histórica de 8,6% em junho, ultrapassando o recorde anterior de 8,1% em maio. A forte pressão inflacionária ainda reflete os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mais uma vez, destaque para os preços de energia, que exibiram um aumento anual de quase 42%. No Brasil, o plenário do Senado Federal aprovou ontem à noite a proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC, que reconhece o estado de emergência até o final de 2022, de modo a ampliar o pagamento de vários benefícios sociais. O pacote tem um orçamento total de 41 bilhões de reais. Todas as medidas serão válidas até o final do ano, dispensada a observância do teto de gastos, da regra de ouro e da necessidade de compensação fiscal. A PEC conta com o chamado estado de emergência, que blinda o presidente Bolsonaro das contestações por descumprir a lei eleitoral. A proposta seguirá agora para a Câmara dos Deputados, onde também deverá ser aprovada rapidamente. É isso, bons negócios e até semana que vem!